Ontem, dia 22 de setembro, Marte entrou na sua casa. Agora ele está no signo de Escorpião. E nesse vídeo eu vou te explicar por que esse trânsito é tão potente, como você consegue usar essa energia máxima desse planeta que impulsiona, que engatilha, que dispara acontecimentos e movimentos na nossa vida. Eu sou Greta Chinel, astróloga e taróloga, e se fosse você, eu ficava até o final do vídeo, porque hoje tem análise de mapa para vocês entenderem na prática como que a gente entende a dinâmica desse planeta por trânsito, e ainda vou entregar para vocês uma prévia de como vocês vão poder aproveitar esse trânsito de acordo com o signo ascendente. Então, vem comigo? Bom, vamos lá. Marte em Escorpião está domiciliado. Quando um planeta está em uma dignidade ou em uma debilidade, não é para a gente medir se ele é malzinho ou bonzinho. Porque a natureza de Marte, assim como Saturno, é maléfica. E por que maléfica? Não é porque ele é malvadão, é porque a natureza deles é contra a vida. Eles ensinam a gente no jeito mais difícil, principalmente quando a gente não quer entender a lição que ele quer passar pra gente. Porque, como eu sempre digo, a gente tá aqui para evoluir. A gente não tá aqui para brincar de viver. A gente vem aqui com propósito, com metas, com coisas que a gente precisa realizar, que a gente precisa desenvolver. Vamos imaginar um peixinho. Um peixinho dentro de um aquário é muito diferente de um peixinho no meio do oceano. Um peixe no oceano, ele tem aquele espaço infinito para ele transitar, para ele caçar, para ele comer a comidinha dele, para ele fazer amiguinhos, para ele procriar, enfim, para ele fazer o que ele quiser. Agora, dentro de um aquário, ele está limitado naquele espaço. E aí ali ele vai usar os recursos, as habilidades, os dons que ele tem, né, de procurar comida, de explorar aquele espaço do jeito que dá. Então é a mesma coisa. Quando um planeta está em uma dignidade, quer dizer que ele está apto a exercer a sua força, a sua capacidade máxima naquele signo. Ele tem todas as ferramentas, todos os recursos que ele poderia ter para se expressar da melhor forma possível, dentro das características dele, dentro das qualidades que ele tem. Quando ele está em uma debilidade, ele usa o que tem favorável ali para ele. Então quer dizer que se eu tenho um Marte em Câncer, que é uma debilidade, eu nunca vou conseguir ter iniciativa, nunca vou conseguir ter impulso para iniciar minhas coisas, para fazer minhas coisas. Não, não tem nada a ver. É que o seu Marte funciona com uma tonalidade canceriana. Ele não consegue exercer com aquela força marciana que é genuína dele. Então quer dizer que então tudo vai dar errado quando envolver meu Marte em Câncer. Não, porque os planetas, eles vão aspectando e eles vão mudando. Se você tem Marte em Câncer, por exemplo, Marte está passando em uma outra casa de água, em Escorpião. Ele está dando uma certa força para aquele seu Marte. Ele está digno por trânsito em Escorpião, dando um respaldo, dando uma força extra para o seu Marte natal. Então, entende que tem momentos de favorabilidade e tem momentos que há desafios, sim. É a mesma coisa quando a gente tem um planeta retrógrado no nosso mapa. Eu mesma, eu tenho Vênus retrógrada no meu mapa. E ela envolve alguns assuntos, por exemplo, com parcerias, com processos, com questões que envolvem espólio, herança. Quer dizer que esses assuntos, eles vão se desenvolver com mais lentidão, vai precisar ser revisado algumas vezes, entende? Então, é a natureza daquele planeta no meu mapa. Quando você tem um Marte digno, quer dizer que você tem um pouco mais de habilidade para desenvolver aquela energia, tá? Mas não é para colocar ninguém numa caixinha, para fadar alguém ao fracasso, ao sofrimento. Não é isso. É para a gente entender a qualidade da força que aquele planeta vai conseguir exercer naquele momento. Marte é o planeta da iniciativa, é o planeta da guerra, é o planeta que impulsiona a gente, que dá aquela força para a gente conseguir conquistar as nossas coisas. Em Ares, que também é um domicílio dele, ele é mais impulsivo. É aquela energia mais primitiva, mais infantilizada, vamos dizer assim, que não consegue parar para pensar antes de fazer. Então você dá, por exemplo, uma missão para um Marte em Ares, ele pega aquilo para ele e vai e conquista. Quando ele está em Escorpião, que é um signo feminino, introspectivo de água, ele é mais analítico, ele é mais estrategista. Não quer dizer que ele não vá conseguir conquistar o que ele quer, mas ele vai ser mais observador, analítico, ele vai ter um pouco mais de profundidade
Ele pode até fazer as coisas meio nos bastidores, as pessoas não estão nem percebendo muito bem o que está acontecendo, mas ele está lá, usando estratégia para conseguir atingir as suas metas. Tá? Então, essa é a diferença entre um Marte digno em Áries e um Marte digno em Escorpião. Aí, como eu disse no início do vídeo, Marte, ele é o grande ativador entre os planetas. Quando ele toca um ponto, ele ativa aquele ponto. Ele dispara um gatilho. Então, principalmente quando ele faz uma conjunção, tanto em um planeta no céu, em trânsito, quanto em um planeta do seu mapa natal. Se você tem uma lua em Escorpião, nesse primeiro momento em que ele entrou no signo, a gente consegue sentir já uma onda. Né? Então, imagina você numa piscina sozinho, e aí, de repente, vem uma criança e dá uma bomba na água. Mesmo que você esteja longe, você vai sentir uma ondulação. Então, é isso que acontece. Só que com Marte, a gente sente até um pouco mais. Não é só aquela marolinha assim. A gente sente, né? E em algum momento, ele vai tocar essa lua do seu mapa natal. Aí ele vai ativar tanto aquela área de escorpião, quanto a área de câncer também. Porque a lua rege câncer. Então tem esse gatilho. E claro, a gente também vai olhar para quais pontos a Lua aspecta, né? Qual a conversa da Lua com outros pontos do mapa. Vamos supor que a sua Lua em Escorpião faz um trígono com Júpiter em Câncer. Então vai abrir um trígono. Ele vai disparar esse aspecto fluido que já existe como promessa no seu mapa natal. E aí a gente vai entender quais áreas que Júpiter rege também, para fazer a costura dos assuntos e entender, de fato, o que vai acontecer naquele momento, o que pode acontecer naquele momento. Mas, de fato, quando Marte toca, ele toca. O que é interessante agora é que Saturno está retrógrado em Peixes, que é um signo de água, Júpiter está exaltado em Câncer, que é um signo de água também, e agora Marte entrou em Escorpião, que é essa tríade de água. Então vai abrir aí, abriu, né, um trígono de água. E trígono é um aspecto benéfico. A gente está acostumado a sentir mais os aspectos tensos, porque eles tiram a gente da zona de conforto. Quando é um trígono, a gente precisa estar atento às oportunidades que possam surgir para que a gente não desperdice essas oportunidades, porque muitas vezes passa batido mesmo. A gente está muito mais atento, sentindo mais as coisas que são desconfortáveis, infelizmente. Né? Então é bacana a gente entender quais áreas que esse Marte vai estar tocando na nossa vida para a gente não perder essa oportunidade legal de ter esse impulso, de ter esse olhar estratégico para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. É importante também saber se os trânsitos de Marte têm mais peso para você nesse ciclo. Como eu disse, Marte toca, a gente sente automaticamente. Mas será que você está com Marte ativo no seu ano? Ou seja, será que ele rege o signo do ascendente da sua revolução solar naquele período de um ano? Será que você está numa firdária de Marte? É uma técnica preditiva que a gente usa também para afunilar, né, os possíveis acontecimentos, o que tem mais relevância para a sua vida em um período de um ano ou mais, dependendo da firdária. Será que você está vivendo ali um signo ativo de Áries ou de Escorpião, que a gente chama de profecção? Será que o signo profectado é algum signo que é regido por Marte? Será que Marte está em alguma casa angular no seu mapa de revolução solar? Se for sim, 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 ou pelo menos um sim para essas perguntas, quer dizer que os trânsitos de Marte vão ter muito mais peso, muito mais relevância para esse período da sua vida. Então, a entrada dele em Escorpião, principalmente se você tiver pontos ali, ou pontos que aspectam com esse Marte em trânsito, é muito relevante. Marte, por exemplo, estiver entrando agora na sua casa 2, ele vai movimentar a sua área financeira. Se ele estiver entrando nessa casa 4, quer dizer que ele vai movimentar os assuntos relacionados à família, lar, bens, imóveis, dívidas de família, questões familiares no geral, mudança de casa. Será que ele está entrando na sua casa 9? Tem alguma ideia, alguma vontade sua de iniciar um curso, iniciar uma faculdade, de planejar uma viagem? Agora é a hora de você usar a estratégia e principalmente ver o que está te impedindo de você conseguir conquistar o que você quer. Porque Marte é conquista, é impulso. Como a gente faz para interpretar no mapa como que esse trânsito vai funcionar? Então, primeiro, localizar onde que está o signo de Escorpião e quais assuntos correspondem a essa área da sua vida. Aí você vai olhar para o seu Marte. Onde que está o seu Marte?
qual área, quais assuntos que ele governa na sua vida. Ele está ligado a algum outro ponto? Ele está junto de um meio do céu, ele está junto de um ascendente, ele está tocando algum planeta do seu mapa? Porque aí a gente também consegue se aprofundar mais ainda e olhar quais áreas que esse planeta que está ali trabalhando junto com Marte, como que eles se ajudam ou se atrapalham, enfim, mas como que é a dinâmica, né, que Marte funciona no seu mapa. Além dele governar os assuntos de onde Escorpião mora no seu mapa, ele também vai trabalhar os assuntos de onde Ares estiver. Agora eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu vou pegar esse mapa. Essa pessoa tem 40 anos e ela está vivendo o signo ativo de Escorpião. Então, automaticamente, esse trânsito já vai ser muito relevante para ele. Ele está com a casa 5 ativa, que é a casa dos prazeres, da criatividade, dos jogos, de azar, romance, sexo, todos esses assuntos. E quem mora lá nessa área que Marte comanda? Saturnão. Saturnão comanda a área 5. Então, além de Marte, a gente também vai olhar para Saturno, até porque Saturno é o planeta mais lento dentre os planetas da astrologia clássica. Então, ele tem um peso maior. Aqui a gente pode relacionar também as casas que Saturno rege, que são as casas 7 e 8. Então, parcerias, sociedades, contratos, acordos, casamento e as questões financeiras que envolvem o outro. Então, os recursos compartilhados, questões tabu, morte, espólio, heranças, sexualidade, tudo isso está ali na casa 8 também. Então, essas três áreas estão correlacionadas. Aí, a gente também olha que na casa 7 existe a Lua, que é o regente do ascendente dele, né? E a Lua está ali numa debilidade no comando da Lua. Então, ele tem três astros muito importantes que se relacionam, né? Os dois maléficos têm uma correlação no mapa dele e ainda junta com a Lua. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela tem uma grande habilidade e uma potência para trabalhar com jogos. Ele sempre foi aquela criança que gostou de jogar videogame, de jogar joguinhos de computador, e ele já trabalhou com isso, inclusive, né? Já jogou pôquer profissionalmente, já ganhou muito dinheiro. Só que ele tem uma dinâmica no mapa que envolve ali Saturno, a casa 5, a casa 12, que é uma casa de vícios, que é uma casa também de prejuízos, de autossabotagem, que é onde Marte, natal dele, mora, em Gêmeos, a partir do momento que ele se associa com alguém, no primeiro momento pode dar aquela sensação de que tudo vai dar certo, que agora que vai engrenar, até porque quando a gente fala de jogos, assim, principalmente jogos de azar, né, é tudo ou nada, é ganhar ou perder, mas parece que traz ali um otimismo exacerbado, uma coragem exacerbada, para que ele consiga realmente fazer esse plot twist e conseguir vencer, conseguir ganhar e tudo mais. Só que o que acontece é que no meio do caminho, essa sociedade, né, acaba boicotando ele, acaba enganando ele, acaba terminando a sociedade, ele acaba perdendo tudo. E aí Marte está aqui para ensinar para ele que ele tem que fazer o rolê sozinho e que ele é capaz de fazer isso. Houve um trânsito, o retorno de Saturno dele foi quando ele se provou isso, a capacidade dele de conseguir conquistar as coisas pelo próprio esforço, porque ele já tem uma lua em debilidade que é oposta ao ascendente, que é em Capricórnio. Ou seja, por muitos anos na vida dele, ele não acreditava que ele conseguiria, assim, emocionalmente mesmo, que ele não conseguiria ser capaz de construir coisas muito grandes na vida dele. E aí pode ter uma relação com a criação dele, com a mãe, com um monte de coisa envolvida ali. Nesse ano que Saturno bateu ali em Escorpião e fez o retorno dele, foi quando ele mais prosperou. Ele conseguiu trabalhar sozinho, ele investiu o dinheiro dele, ele conseguiu ganhar muito dinheiro e se provar que aí sim ele consegue. Mas ele sempre teve essa dependência emocional, essa ilusão de que ele precisaria de alguém para conseguir conquistar coisas. E agora, nesse momento em que ele tem 40 anos, em que ele está com a casa 5 ativa, em que ele está com Marte evidente na vida dele, ele está percebendo isso, ele percebeu isso. Né? Olha que bacana. Então agora a Marte está entrando nessa casa que está o signo profetado. Eu quero só ver o que vai acontecer. Eu pedi um feedback para ele me contar o que vai surgir nesse período em que Marte vai transitar ali nessa casa e que vai tocar o Saturno dele. E o Saturno dele em Escorpião faz um trígono com Saturno em Peixes, né? E olha que interessante,
quando a gente tem uma ideia do que está acontecendo no céu e como isso se reflete na nossa vida. Porque recentemente, no final do ano passado, ele iniciou uma nova sociedade, uma nova parceria, ele se associou a uma rede de franquias de viagens, e nesse momento em que ele entrou nesse negócio, o céu estava péssimo. Júpiter retrógrado, e Júpiter está lá na casa 8 dele, que é essa casa financeira, né? E está associado a Saturno também. Marte estava retrógrado, e Marte está lá na casa 12, que é uma casa de prejuízos, de inimigos ocultos, de questões ocultas, né, segredos e tudo mais. Uma casa também que fala de finalização de ciclos. Não estava favorável. E ele entrou, e nesse momento, nos 45 do segundo tempo, que Marte estava quase batendo ali na porta da casa 5 dele, ele decidiu desfazer essa parceria, vai entrar num processo, toda uma questão aí para ele conseguir se desvencilhar. E o que ele já estava matutando, pensando na cabeça dele, mas com muito medo ainda, com muito receio. E aí eu entrei ali para conseguir dar um empurrão, vamos dizer assim, uma confirmação que aquilo que ele estava pensando estava certo. De voltar a trabalhar com jogos, mas de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais estratégica, não impulsiva e responsável, para que ele não perca tudo de uma vez, que ele pense no que ele precisa também resguardar para que ele consiga não só viver naquela adrenalina de é tudo ou nada, ganhar ou perder. Marte, na dinâmica do mapa dele, rege também a casa 10. A casa 10 é onde a gente quer chegar, são as nossas ambições, também tem a ver com carreira, profissão, mas é que caminho a gente quer chegar agora? Em Áries, é um caminho empreendedor, pioneiro. Vejo que, assim, não é uma regra, né? Mas quem tem ascendente em câncer costuma carregar muitas coisas familiares, muitas questões com a mãe, e que o caminho correto é que ele entenda que a história dele, a vida dele, ele precisa trilhar o próprio caminho dele, né, que é um caminho de independência. Ele não precisa seguir sozinho, mas ele precisa acreditar na capacidade dele de iniciar, de ir para frente, de tocar projetos pessoais. Né, ele tem os ângulos do mapa dele, a não ser meio do céu, porque o meio do céu dele pega na casa 11, que é uma casa muito legal de ganhos, de benefícios, uma casa financeira, uma casa de dinheiro mesmo, de prosperidade. Ele tem vários ângulos em signos cardinais, que é de iniciativa, que é de inícios, que é de impulso, né? O Marte dele em Gêmeos está relacionado com a casa 10. Então, esse Marte dá força também para ele realmente seguir esse caminho de independência, de pioneirismo, de empreendedorismo. E é bom porque por isso que existem os ciclos planetários, porque os nossos próprios planetas, eles vão tendo uma evolução conforme eles vão caminhando, né, em volta do nosso mapa, em volta da mandala. Ele não é simplesmente só passando, tocando, a gente sentindo. Não, existe todo um processo de amadurecimento, de evolução. E nesse momento, agora, aos 40 anos, é quando ele percebe realmente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer para ele conseguir conquistar as coisas que ele quer. Bacana, né? Então, agora, Saturno está batendo lá na casa 10 dele, fazendo essa conexão Marte-Saturno. Então, é um padrão, é um momento muito, muito, muito importante, que já está acontecendo agora, porque Saturno está retrógrado em Peixes, então eles estão fazendo um trígono, e depois Saturno vai estar na casa de Marte. Ele vai passar ali pelo menos 2 anos e meio naquela área da vida dele, né, trabalhando esses assuntos que Marte está envolvido e trazendo esse amadurecimento. Eu vou falar assim, em linhas gerais, por ascendente, como você consegue ver a área que Marte vai tocar, os assuntos que vão estar em evidência e como você consegue aproveitar esse trânsito o máximo possível. Porque, como eu disse, Saturno, Marte e Júpiter estão abrindo um trígono, eles estão se ajudando, trazendo uma certa fluidez para essas áreas de água da sua vida, em linhas gerais, porque a gente não sabe quais planetas, quais pontos que Marte vai tocar fazendo esse movimento, tá bom? Aí só numa leitura individualizada, detalhada, que a gente consegue realmente entender o que pode acontecer daqui para frente. Se você tá gostando desse vídeo, eu vou te pedir para você deixar seu like e principalmente seguir o meu canal, que eu prometo trazer muita coisa bacana sobre astrologia preditiva, como a gente aplica na nossa vida, como a gente consegue trabalhar da melhor forma possível com os trânsitos astrológicos, com tudo que a astrologia tem de bom para nos dar. Então não esquece, deixa seu like, compartilha com alguém que vá gostar desse conteúdo e se inscreva no meu canal. Já te agradeço de antemão. Você tem ascendente em Áries, Marte comanda a sua vida. Ele é o grande regente da sua vida, porque ele rege o signo de Áries, ok? Nesse momento, ele está entrando na casa 8, que é uma casa financeira.
são os recursos compartilhados, o dinheiro do outro, o dinheiro do seu cônjuge, o dinheiro do seu parceiro, do seu sócio. Assuntos tabu que envolvem morte, sexualidade, dinheiro que vem de herança, de espólio, também de questões mais densas, mais profundas. Tá? Então, nesse momento, Marte está abrindo um trígono com Saturno na casa 12, que está em Peixes retrógrado, e também com Júpiter, que está lá em Câncer na casa 4. Então, é um momento para pensar o que está te travando na sua vida. Quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são os padrões de autossabotagem que você exerce na sua vida, que você fica repetindo ali no piloto automático, que impedem você realmente de fazer grandes mudanças na sua vida, de ganhar dinheiro, de gerenciar dinheiro, de poder triplicar o seu dinheiro, né, de parar de ter prejuízos e também cuidar da sua saúde mental, entender toda essa dinâmica do seu mapa, questões familiares, de repente, que impedem que você tenha mais bem-estar na questão que envolve saúde e saúde mental. Se você tem ascendente em touro, Marte entrou agora na sua casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Casamento, parcerias, acordos, sociedades. Então, pode ser que apareçam, surjam oportunidades porque você se associe a pessoas. Aí vamos fazer as outras conexões, então. Saturno está em peixes na sua casa 11, pedindo aquela revisão final. A casa 11 é uma casa de ganhos, de benefícios. É uma casa de grupos, é a casa que fala também dos ganhos financeiros do seu salário. Pode ser lucro, prolabore. E Júpiter está na sua casa 3, expandindo essa área que fala sobre negócios locais, negociações, estudos, viagens e também o relacionamento com irmãos. Dependendo do seu contexto, vamos dizer que você tenha um negócio e quer expandir esse negócio. Então, agora, uma das estratégias pode ser se associar a alguém, encontrar um sócio, ou então trazer o seu cônjuge mais para perto para te ajudar nessa, né, em toda a dinâmica, tudo que envolve a questão da expansão. Né? Pode ser que nesse momento também você faça parcerias e acabe viajando mais para poder expor o seu negócio. Você tem um ascendente em Gêmeos. Marte rege casas 6 e 11, que são relacionadas à saúde, bem-estar, rotina, ambiente de trabalho e ganhos, benefícios, o dinheiro que você ganha através do seu trabalho, né, o seu salário. Uma casa de bênçãos, de projeções, de grupos, de amigos. Nesse momento que Marte está entrando em Escorpião, está tocando a sua casa de saúde. Então, esse é um momento que é ideal para você fazer check-ups, para você entender como você pode usar de uma estratégia para conseguir ter mais bem-estar no seu dia a dia, estratégias de trabalho para que você consiga ter mais destaque, para que você consiga ter um reconhecimento social dentro desse ambiente de trabalho, tá? Porque a Casa 11 também fala desse reconhecimento social, de louros, vamos dizer assim, né? Você fica em destaque. E também Júpiter tá ali na casa 2, que é uma área financeira, que também envolve trabalho, né, os ganhos através do seu trabalho, do seu próprio esforço. Então é um momento muito bacana para você explorar estratégias. Se você tem um ascendente em Câncer, Marte rege a sua casa 5, que é a casa dos projetos criativos, filhos, criatividade, prazeres, sexo, romance. Então, esse é um momento bacana porque você pode estar com a criatividade mais aflorada, mais atiçada. Então, aproveite esse momento, principalmente se você tem algum projeto em mente, para que você consiga colocar estratégia dentro desse negócio. Júpiter está em Câncer no seu ascendente, trazendo aí uma expansividade para qualquer coisa que você queira iniciar na sua vida, um olhar mais amplo em relação às suas motivações. Saturno está tocando a sua casa 9, que é a casa de viagens, de estudos, de filosofias de vida, de religião. Então é o momento para que você consiga expandir a sua visão e entender como você quer viver a partir de agora. Alguma coisa diferente que você queira tocar para que você tenha mais prazer, para que você consiga trazer isso para sua vida, mais prazer, mais criatividade. Se você tem ascendente em Leão, Marte agora está entrando na sua casa 4, que é a casa da família, dos imóveis, do lar, de mudanças, de encerramentos de ciclo, de dívidas familiares, tudo que envolve a questão da ancestralidade, tá? Então ele vai movimentar essa área da sua vida. Provavelmente, dependendo da dinâmica do seu mapa, pode haver alguma mudança na sua vida, porque Marte, ele dá esse empurrão. E Saturno está retrógrado em Peixes, na sua casa 8, que é a casa financeira. Então, você está pensando em fazer algum investimento, você está pensando em alugar um novo imóvel, você está pensando em vender o seu imóvel, alguma questão que você precise colocar o dinheiro em algum lugar, ou então alguém
te dando dinheiro, te emprestando dinheiro para que você consiga adquirir um imóvel, pagar alguma coisa, alguma dívida familiar. Então, esse é o momento de revisão que está sendo pedido por Saturno, mas que está trazendo uma fluidez para esse assunto. Além disso, Júpiter está em Câncer na sua casa 12, que é uma casa de encerramentos de ciclos também. Então, cuidado aqui com prejuízos. Pode ser que você consiga identificar antes de se jogar, né? Você consiga observar alguma emboscada, vamos dizer assim, né? Que possa te trazer aí golpes, algum prejuízo financeiro. Se você tem ascendente em Virgem, nesse momento, Marte está entrando na sua casa 3, que é a casa das viagens curtas, dos estudos de curta duração, de comunicação, negociação, negócios locais, irmãos, aquelas pessoas que te rodeiam ali no dia a dia. Além disso, Saturno está pedindo revisão ali na casa 7, que é a casa das parcerias, do casamento, das sociedades, dos acordos. Será que você está querendo iniciar um negócio? Resolver alguma pendência com o seu irmão ou alguém que convive com você naquele ambiente mais próximo? Será que você está querendo assinar um contrato, fazer alguma coisa que envolva outra pessoa? Júpiter está passando por Câncer lá na casa 11, que é aquela casa de ganhos, de benefícios. Então, será que essa negociação, será que esse passo que você vai dar agora, esse movimento que envolve o outro, vai te trazer algum benefício financeiro? Se você tem um ascendente em Libra, Marte está entrando na sua casa 2, que é a casa financeira, do dinheiro que você ganha a partir do seu esforço, do seu trabalho. É como você gerencia o seu dinheiro, como você administra o seu dinheiro e como você ganha o seu dinheiro. É uma casa também que vai falar de saúde, porque fala do que sustenta o nosso corpo. É a casa do metabolismo. Então, é um momento bacana para fazer check-up também, relacionado a assuntos de saúde, fazer exames, é sempre bom. Além disso, Marte também rege a sua casa 7, que é a casa das parcerias, que é a casa do casamento, dos acordos. Saturno agora está pedindo uma revisão na sua casa 6, que é uma casa de saúde também. Então, o que eu diria para você, faça exames, faça check-ups, dê uma atenção redobrada à sua saúde. Né, adquira hábitos saudáveis para que você consiga melhorar a sua saúde, a sua rotina, a sua dinâmica de trabalho. Tudo. E além disso, Júpiter está lá em Câncer na sua casa 10, que é a casa de onde a gente quer chegar. Né, são as nossas ambições, os nossos caminhos de vida, reconhecimento social, carreira, profissão. Então agora é o momento de você reavaliar também quais caminhos você quer seguir daqui para frente. O que você quer fazer para que você consiga se expandir. Tava muito dark aqui, né? Bem vibes escorpião mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Se você tem um ascendente em escorpião, quer dizer que Marte está passando ali em cima de você, literalmente. É o seu corpo físico, as suas motivações, como você inicia as coisas. Então, é uma casa de saúde também, então eu também aconselho você a fazer check-ups, a olhar, né, para o seu corpo físico. Até porque Marte também rege a sua casa 6, que é uma casa de saúde, de bem-estar, da rotina, do trabalho, do ambiente de trabalho. Né? Então, reforça a questão de olhar para a saúde. Porque Marte, quando bate no ascendente, automaticamente ele também vai mexer com essa área da sua vida. Saturno está retrógrado ali na sua casa 5, casa da criatividade, de projetos criativos, filhos, prazeres, sexo, romance. Então, se a gente está falando de casa 1, que é como você inicia as coisas novas, e a casa 5, que é uma casa de projetos, o que você está querendo iniciar? Algum plano que você tem que está só no papel e você está querendo tirar do papel, né, e que você precisa agora usar de uma certa estratégia para que você consiga realmente realizar isso na sua vida. Então agora é hora de olhar para o que você mais quer e traçar um plano. E, como Saturno está retrógrado, vai pedir uma revisão. Como que eu posso realmente desenvolver isso nesse momento? E Júpiter está na casa 9 em Câncer, expandindo essa área da sua vida. Então, é uma casa que também reforça a questão de projetos, tá? De repente, algum projeto que envolva alguma questão internacional, algum projeto que envolva alguma questão acadêmica, alguma coisa que você queira mostrar, algum estudo de caso, algum TCC, alguma coisa, né, que envolva faculdade, que envolva pós-graduação, algum projeto também que você queira, de repente, uma viagem. Casa 5 é prazer, é como a gente consegue desenvolver as coisas que a gente gosta na vida. Às vezes é alguma viagem que você queira planejar para ir com o seu namorado, com o seu ficante, ou simplesmente para você ter esse momento de prazer, de alegria, de felicidade. Né? Então é um momento em que essa área da sua vida está sendo expandida, trazendo uma certa fluidez para esses assuntos. Se você tem ascendente em Sagitário, Marte está transitando na sua casa 12, que é a casa do inconsciente, autossabotagem, prejuízos, encerramentos de ciclo. Então aqui é um momento bacana para você olhar para a sua saúde mental, tá? Processos, padrões mentais, padrões emocionais repetitivos que te fazem se autossabotar, não acreditar no seu potencial,
coisas que precisam ser encerradas na sua vida para que você consiga ter um novo direcionamento daqui para frente. Escorpião é um signo fixo. Ele tende à perenidade, ele tende a pensar muito, muito antes de agir. Ele não está tão disposto a sair do lugar. Está acostumado com aquela coisa que traz mais segurança, tá? Então, sair de um lugar também, que mesmo que não seja bom, que não seja saudável, né, algum processo psíquico, mental, psicológico, que te deixa num estado mais depressivo, mais intenso, às vezes é o lugar seguro da sua cabeça, da sua mente. Então é difícil sair disso, desse padrão. Então agora é ver estratégias para que você consiga desenvolver esse assunto com uma certa fluidez na sua vida, né? Se desvencilhar disso. Então, Marte ali, ele vai trazer mais potência. E aí, de repente, pode haver, sei lá, uma crise e você perceba que realmente você precisa olhar para aquilo. Você precisa, sei lá, tomar remédio, que você precisa intensificar uma terapia, fazer alguma coisa mais reforçada nesse sentido. Saturno está retrógrado no signo de Peixes, tocando a sua casa 4. Então, é uma casa de encerramentos de ciclos, é uma casa que vai falar de questões familiares, de ancestralidade, da sua própria casa, do lar, de mudanças, dívidas, né? Se a gente for falar de casa 12, também tem uma questão de prejuízos, perdas. O que você pode, de repente, usar como estratégia nesse momento de revisão, para que você consiga se desvencilhar de dívidas, de prejuízos que a sua própria família te causou. Não só tangível, né, material, financeiro, mas também emocional. Então é um momento de limpeza mesmo. E Júpiter está expandindo essa casa 8 em Câncer, que é a casa de assuntos mais densos, mais difíceis, coisas escondidas, questões tabu, como morte, dinheiro do outro, herança. Então, às vezes você passou por alguma perda, né? Alguém da sua família faleceu e você está tendo que lidar com questões difíceis mesmo, relacionadas a dinheiro, a imóveis, a espólio. Pode ser isso, ou pode ser também alguma questão muito intrínseca, muito enraizada dentro de você, que vem de traumas, de coisas mais profundas, de coisas que aconteceram ali no seu sistema familiar. Se você tem um ascendente em Capricórnio, Marte está passando pela sua casa 11, que é aquela casa de ganhos, de bênçãos, de benefícios, de reconhecimento social. Então agora é um momento para que você use a estratégia marciana, para que você consiga aumentar os seus ganhos, para que você consiga ser reconhecido, principalmente dentro da sua área de atuação, do seu trabalho, mas assim, reconhecimento social, né? Às vezes algum projeto social que envolva grupos, que envolva pessoas, amigos, né? Que você de repente vai ter ali um destaque. Então, como você vai usar essa estratégia para você conseguir atingir os seus objetivos nessa área da sua vida? Marte também rege a sua casa 4, que está relacionada a questões familiares, de imóveis, bens, dívidas familiares, encerramentos de ciclo. Então, automaticamente, Marte vai mexer com essa área da sua vida. Saturno agora está pedindo revisão na área de peixes, que está na sua casa 3. Então, negócios locais, negociações, comunicação, viagens, estudos, irmãos e aquele contato com o que está mais ao seu redor ali, né? O dia a dia, no cotidiano. Então, de repente, você pode estar passando por uma negociação, você pode ter um negócio e que nesse momento é importante usar a estratégia para que você consiga aumentar os seus ganhos, os seus lucros, né, o seu prolabore, vamos dizer assim. É um curso que você comprou, deixou para trás e que pode agora te ajudar você a estruturar melhor, a criar mais estratégias para que você consiga aumentar os ganhos do seu negócio. Não sei. De repente você viajar para fazer um workshop, para poder falar com fornecedores, ou de repente alguma palestra que você possa participar e que vai te fazer ter destaque, né? Pode ser também. Júpiter está expandindo ali a sua casa 7, que é de relacionamento. Então, parcerias, casamento, juntando, né, esse contexto com quem você de repente pode se associar, você pode fazer uma sociedade, uma parceria e que possa te ajudar a ter esses tais ganhos financeiros e de reconhecimento social. Às vezes você pode entrar numa sociedade, estar no meio de uma negociação para você conseguir ter uma participação maior de lucros, essa área está sendo expandida na sua vida. E aí é legal, por exemplo, Júpiter está passando agora, né, por Câncer. A gente precisa olhar para a Lua. Onde que está a Lua no seu mapa? O que ela representa? Com o que ela está conectando na sua vida? Né, que aí sim a gente consegue costurar mesmo a interpretação desse trânsito. Se você tem ascendente em Aquário, Marte agora está passando pela sua casa 10, que é dos caminhos de vida, das ambições, do status social, o que você quer fazer daqui para frente, qual caminho você quer seguir, você quer trilhar. Tá? Então agora é como você vai usar estratégias para que você consiga chegar no ponto mais alto ali no nosso mapa, que é o meio do céu. Né? Então, é uma casa que vai falar de carreira, de profissão,
como que você vai estruturar essa área da sua vida a partir de agora de uma forma mais estratégica, mais assertiva, com movimento, com coragem. Marte também rege a sua casa 3, que é a casa dos negócios locais, da comunicação, dos irmãos, dos estudos, de viagens. Saturno está retrógrado em peixes na sua casa 2. Avaliação, toda essa revisão no que tange ao dinheiro na sua vida, como você ganha seu dinheiro, como você administra seu dinheiro, e também é uma casa, como eu já disse, de saúde, porque corresponde ao nosso metabolismo, que sustenta o nosso corpo. Júpiter em Câncer está expandindo a sua casa 6, que é uma casa de saúde também. Então, mais um reforço aqui para você olhar para a sua saúde e também para tudo que envolve o bem-estar, né? Como que anda a sua rotina? Então, agora, como você pode agir de forma estratégica para que você consiga ter novos. Agora é o momento para você realmente avaliar as suas relações, aquelas pessoas que te cercam, né, no seu dia a dia, ali estão te fazendo bem, estão te trazendo coisas boas, ou só estão te sugando, ou só estão drenando a sua energia, né, no ambiente de trabalho, você está se sentindo confortável, você está se sentindo realmente, está sentindo bem-estar naquele lugar? Você está cuidando da sua saúde, da sua alimentação, da sua nutrição, do seu estômago? Se você tem ascendente em peixes, Marte está transitando agora pela sua casa 9, que é uma casa de estudo, de filosofias de vida, de religião. Então é o momento em que agora você vai se deparar, de repente, com um novo cenário. O que está acontecendo na minha vida agora? O que isso tem ajudado para que eu expanda a minha visão, para que eu fortaleça as minhas crenças e para que crenças que já são obsoletas, que já não servem mais para mim, caiam por terra abaixo. Como você quer viver a sua vida? O que faz sentido para você? E, de repente, se conectar com algo maior, né, que pode ser ligado à religião, a crenças, como também expandir, assim, as suas experiências de vida, viajar para um lugar distante, diferente, estudar um novo idioma, ou então fazer uma faculdade, uma especialização, alguma coisa que faça você aprofundar o seu conhecimento e que, a partir disso, vai poder trazer uma nova visão, né, um outro olhar para a vida, assim, uma filosofia de vida nova. Marte também rege a sua casa 2, que é a casa do metabolismo, que é a casa do trabalho e das finanças, né, como eu já disse. Então, como eu ganho dinheiro e como eu administro o meu dinheiro. Então, automaticamente vai mexer com essa área da sua vida. Então, de repente, como que eu posso trabalhar daqui para frente para que eu consiga. Saturno está retrógrado no seu ascendente, então é literalmente em cima de você, fazendo com que você revise todos os seus projetos, os seus planos, as suas motivações, o que você quer fazer, o que você quer iniciar na sua vida. Coisas que possam, daqui para frente, te trazer mais prazer, né? Projetos criativos que você queira tirar do papel, tocar daqui para frente, porque Júpiter está expandindo a sua casa 5, que é a casa dos projetos, dos prazeres, dos filhos. Então, como você pode também se melhorar, né, colocar um foco em você para que você consiga também ser uma pessoa melhor para os seus filhos, ter uma relação mais saudável, uma relação mais acolhedora, mais amorosa. Então comenta aqui para mim se isso que eu falei sobre o seu ascendente bateu, se fez sentido para você. Eu falei uma possibilidade, mas a gente sabe que pode ser mais de 1 milhão de variedades de combinações, dependendo do contexto de cada um, da idade de cada um, da experiência de cada um, né? Mas é por isso que eu posso falar o que for aqui, mas a astrologia, ela é individualizada. Cada um tem o seu mapa, tem a sua história, tem a sua bagagem, cada um tem as suas ambições, os seus desejos, sabe para onde quer ir, onde quer chegar. Se você gostou do vídeo, achou que valeu a pena assistir até aqui, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Estou começando, prometo trazer muita coisa bacana para vocês sobre astrologia, trazendo também a minha visão e a minha linha, que é mais preditiva, mas também não deixo de acreditar e de olhar que a gente evolui, que nosso mapa também tem muito a dizer sobre nós como pessoas, como seres, como almas, e que não só a vida prática, mas a gente também precisa evoluir aqui dentro, né, na nossa alma, no nosso espírito, para que a vida realmente valha a pena. Então é isso, eu sou Greta Chinel, e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar desses assuntos, tá bom? Te espero na semana que vem. Beijos!